Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer a nossa aula de hoje? Temos a aula de número 11, objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento de textos argumentativos e apreciativos, e o detalhamento, planejamento de textos argumentativos e apreciativos, características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas em um texto, norma padrão, marcas linguísticas, efeitos de sentidos, estratégias de convencimento. Muito bem, então esse é o assunto da nossa aula, vamos para ela. Muito bem, turmas. Nós vamos iniciar nossa aula, né, com essa paisagem aqui para vocês. E fazendo a pergunta, né, você já tentou convencer alguém a assistir um filme ou ler um livro? Pois é, muitas vezes quando a gente tem contato com um livro, com uma obra literária ou com um filme, né, que a gente gostou muito e achou bastante interessante o tema, costumamos indicar para pessoas e até mesmo convencê-los a assistir o filme ou a ler o livro, né? Então nós, por exemplo, professores da língua portuguesa, né, nós temos muito contatos com a literatura, né? E existem muitos filmes que também, né, tratam de temas muito interessantes. E então, hoje nós vamos tratar de uma obra bastante importante da literatura brasileira, que justamente vai tratar sobre o Nordeste, né, as secas do Nordeste. É uma história muito comovente, né, do início ao fim dessa obra. Ela toca muito nossos sentimentos, né, porque envolve o sofrimento e a condição do ser humano em situações de extrema dor, miséria e sofrimento, não é? Então, Graciliano Ramos, nosso grande escritor da literatura, e a obra chama-se Vidas Secas, né? Pelo título da obra, pela imagem que nós podemos fazer a respeito deste livro, nós já temos mais ou menos uma ideia do que o texto vai tratar, o livro vai tratar, né? Então, esse grande escritor brasileiro, né, com uma sensibilidade muito grande, ao observar o Nordeste do Brasil e o sofrimento que as pessoas daquela região sofrem, não é? Então, ele, como um grande escritor, escreveu esta obra, e ela é uma obra muito consagrada, né? Todos os estudantes deveriam ler essa obra, aliás, todo brasileiro deveria ler esta obra, porque ela realmente nos ensina muitas coisas. Como tudo na literatura, né? A literatura ela tem essa vantagem, esse poder de poder nos ajudar a olhar o ser humano, né, como ele deve ser olhado, olhar para a questão da nossa humanidade, né, como seres vivos, como seres de uma sociedade, como pessoas, né, de uma sociedade. E então, nós vamos ver agora um vídeo, né, que vai mostrar um pequeno resumo, né, do que significa essa obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos ao vídeo e depois a gente retorna para fazer outros comentários. No meio do sertão castigado pela seca, uma família luta para sobreviver. Sem destino certo, sem esperança clara, apenas caminhando. Talvez dê pra gente ficar aí um tempo. Se tiver água. Eu sou um homem forte, mas sou só um bicho bruto. Se tivéssemos uma cama de couro, se ao menos tivéssemos algo só nosso. Eu sou um bicho. Eu não sou gente. Vou correr no céu. Lá tem água, tem comida.
Vou brincar com as borboletas. Pra onde vamos, Fabiano? Pra onde der. Pra cidade, talvez. E assim, no sertão sem fim, seguem os retirantes, como tantas outras famílias. Muito bem, então vocês viram aí um pequeno resumo, né, da história de Vidas Secas, né, que justamente vai contar a história, né, dos retirantes que vivem em as regiões aí do Nordeste que sofrem, né, a extrema seca. Então, essa obra foi escrita por Graciliano Ramos, né? O nome do livro é Vidas Secas, e a temática mostra a realidade do sertão nordestino e as dificuldades dos retirantes. Então, a respeito dessa obra, nós temos alguns comentários, que, primeiramente, Vidas Secas é um romance que foi publicado em 1938. Esta obra ela pertence à segunda fase do modernismo brasileiro, e o objetivo da obra é construir uma narrativa sem idealizações, pois mostra a realidade da seca e da miséria do Nordeste. Então, como essa obra ela faz parte do modernismo, da segunda fase, né? Então, ela vai mostrar o contexto da realidade, né? Sem mais aquela idealização do que os românticos, né, colocavam, as outras escolas literárias que tentavam camuflar, não é, alguns fatores, né, que ocorrem na nossa sociedade. Então, a partir do modernismo, teremos várias obras que vão mostrar a realidade do nosso Brasil, né, de forma clara, objetiva, né, sem ter mais essa romantização, ou até mesmo escrever a obra sobre outros contextos da literatura, não é? Então, Graciliano Ramos escolheu, né, o Nordeste brasileiro para descrever, né, através de uma obra literária, né, porque, apesar de ela ser uma obra literária escrita, né, com personagens criados, com cenário criados, né, porém, toda obra literária ela é inspirada numa realidade, né? Então, ele conta essa história, né, por meio desses personagens, em um determinado local, que é justamente colocado a realidade e a miséria, né, que as pessoas vivem na região do Nordeste do Brasil. E então, a partir disso, ele cria as ações dos personagens, tudo, mas claro que é tudo baseado na realidade que existe, né? Então, a parte mais tocante, né, que eu acho dessa obra é o momento em que a cadela baleia, né, que era o nome dela, ela fica doente, né, e infelizmente o Fabiano, né, ele tem que sacrificar a cadela, né, porque a situação em que eles vivem, né, que eles estão caminhando pelo deserto, né, o local seco, né, da região, e então ele se vê obrigado a matá-la, né? Então, do início ao fim, imagine, né, eles tinham duas crianças, né, o menino maior, o menino menor, e todo o sofrimento que a família carrega na travessia, né, até eles chegarem à cidade, como eles dizem, né? Mas nesse percurso eles sofrem uma série de coisas ruins, né? E então, essa obra ela vem denunciar a pobreza, a miséria, a situação miserável que essas pessoas viviam nessa época, né? Hoje já deu uma melhorada, mas antes, né, aí em 1938, essa realidade era bem mais difícil. Então, por exemplo, aqui nessa obra de Graciliano Ramos, o vilão da história é a própria seca, né? Então, partindo agora para o conceito da resenha, que no caso é o assunto que nós iremos estudar, a resenha ela é um texto que apresenta a opinião do autor,
sobre uma obra, que pode ser um livro, que pode ser um filme, que pode ser uma série, um espetáculo, entre outros, né, com argumentos que sustentam essa opinião. Ela combina resumo mais a análise crítica. Então, a resenha é um gênero textual que o autor, né, o resenhista, ele pode apresentar a opinião dele a respeito desses tipos de obras, né? E é claro, ele vai opinar nesse texto a partir do ponto de vista do que ele observa na obra, certo? E aí, é claro, a resenha, ela é o quê? Um resumo, né? Só que ela tem uma análise crítica, né? Porque a pessoa que está opinando, que é o autor, ele vai pontuar aquilo que ele pensa a respeito da obra, de forma crítica. Então, seguindo, nós temos o autor, né? Graciliano Ramos, a obra Vidas Secas. Então, o que é que acontece? A adaptação da obra Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, para o formato de animação é uma releitura fiel e sensível que consegue preservar a essência crítica e emocional do romance original. Com uma linguagem visual marcante e trilha sonora melancólica, a animação retrata com profundidade a dureza da vida no sertão nordestino, explorando o sofrimento de uma família que luta por sobrevivência em meio à seca e à miséria. Então, a animação que nós fizemos para vocês, né, ela vai fazer essa releitura de forma fiel a algumas cenas, né, bastante chocantes dessa obra, né? E essa animação, ela marca a parte visual do local, não é? É claro que, se nós formos visualizar de forma mais contundente, o aspecto visual do sertão nordestino, ele é bem mais impactante do que a animação que vocês viram, não é? Porque em forma de desenho, né, ele tipo que ameniza um pouco a questão da seca no Nordeste. E também a condição que Fabiano e Cine Vitória passaram nessa travessia, não é? Nós podemos observar também as cenas emblemáticas, que foi justamente a morte, né, da cadela baleia, e a prisão injusta de Fabiano, né, porque ele foi preso, reforça o caráter desumano da realidade enfrentada pelos personagens, ao mesmo tempo em que os humaniza. O uso da voz dos personagens reprimidos de Fabiano e Cine Vitória, aproximando o público da interioridade dos personagens e mantendo o estilo introspectivo da obra. Ou seja, os personagens, eles pensam, né? E isso, justamente, esse pensamento faz parte da introspecção do que a obra representa. A estrutura fragmentada da narrativa, né, refletida na animação, contribui para mostrar o ciclo de sofrimento sem fim, vivido pelos retirantes. Apesar da linguagem simples, a produção é carregada de crítica social e emoção, sendo uma excelente forma de apresentar a literatura de Graciliano Ramos a novos públicos, sem perder a densidade da mensagem original. Então, essa explicação, né, que eu trouxe agora para vocês é a respeito do resumo que foi feito, né, da obra de Graciliano Ramos. Então, a resenha crítica, ela é um texto opinativo que avalia uma obra, indicando seus pontos positivos e negativos com base em argumentos. Então, o autor da obra, ele não só vai dizer o ponto positivo, se a obra tiver ponto positivo, mas também ele vai falar sobre os pontos negativos. E, claro, ele vai ter que se basear em argumentos fortes, argumentos que tenham uma sustentação, que tenha valor acadêmico, né? Que esteja embasado também no pensamento de outros escritores que também já falaram sobre o tema. O objetivo da resenha crítica é de informar, observe bem, influenciar o leitor sobre a qualidade e importância da obra. Ele não vai apenas escrever a resenha só para criticar, mas, ao mesmo tempo, ele tem esse objetivo de informar quem está lendo aquela resenha e influenciar o leitor
com a opinião que ele coloca e, ao mesmo tempo, ele fala sobre a qualidade e a importância da obra, né? Como é o caso desse livro, dessa obra de Graciliano Ramos, assim também como se fosse um filme, né? Também o autor pode fazer a crítica a um filme, mostrando as qualidades e também os defeitos, ou então os pontos fortes e fracos da obra ou do filme, né? E a estrutura da resenha, nós vamos observar aí, olha, que a introdução apresenta a obra, o título, o autor, a data, o gênero, o contexto, resumo da obra, explica do que se trata, que no caso é o tema, né? Sem dar dicas, né? Spoilers importantes, ou seja, sem dar dicas importantes da obra. Até porque vai induzir as pessoas que leram, que vão ler essa resenha, tenham o desejo, a vontade de ler ou de assistir o filme, não é? Em terceiro ponto, nós vamos fazer a análise crítica, que no caso é a opinião do autor, mais as justificativas, por que ele está opinando, justificando, e pode comparar com outras obras destacadas os aspectos técnicos, o enredo, os personagens, e, ao mesmo tempo, ele faz o quê? A conclusão, que é a parte final, que reforça a opinião e diz se recomenda ou não a obra ao seu público, né? A pessoa que vai ler, as pessoas que vão ter contato com essa resenha crítica. Nós podemos observar agora a estrutura da resenha crítica, nós vamos ter a introdução, né? Que é aí, ó, a adaptação da obra de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O formato de animação, né, é uma releitura fiel e sensível que consegue preservar a essência crítica e emocional do romance original. Nós vamos ter o resumo da obra, com uma linguagem visual marcante, uma trilha sonora melancólica, né? A animação retrata com a profundidade a dureza da vida no sertão nordestino, explorando o sofrimento de uma família que luta pela sobrevivência em meio à seca e à miséria. E a análise crítica dessa obra é a escolha de certas cenas emblemáticas, como a morte da baleia, a prisão injusta de Fabiano. Essas duas cenas, elas reforçam o caráter desumano da realidade enfrentada pelos personagens, ao mesmo tempo em que os humaniza, né, não só o Fabiano, mas também a cadela baleia, né, porque eles são os personagens da história. E a baleia, por ela ser um animal, e o ato dela ter sido sacrificado, né, devido ao sofrimento que eles estão passando ali, humaniza o animal, não é? Como se, porque ela fazia parte da família, ela era um ser querido, não é? O uso da voz em off, né, dá voz aos personagens reprimidos de Fabiano e Sinhá Vitória, aproximando o público da interioridade dos personagens e mantendo o estilo introspectivo da obra. Nós vamos observar também a estrutura fragmentada da narrativa, refletida na animação, e contribuir para mostrar o ciclo de sofrimento sem fim, vivido pelos retirantes. Até porque o final da história não tem um final. Não tem um final na história. A cena final do livro mostra eles caminhando, né, seguindo, mas não tem um final onde eles vão chegar. Não tem um final se eles chegam numa cidade. O escritor, ele finda a história dessa forma, né? E a conclusão, apesar da linguagem simples, a produção é carregada de crítica social e emoção, sendo uma excelente forma de apresentar a literatura de Graciliano Ramos a novos públicos, sem perder a densidade da mensagem original. E, a partir de agora, a gente vai ver que as características linguísticas, né, que ocorrem na resenha. Nós vamos ter a linguagem clara e objetiva, nós vamos ter a presença de marcas de opinião, como eu penso, eu considero, na minha visão. Então, são marcas de palavras, né, que vai mostrar a marca da opinião do escritor. Argumentações justificativas, o uso de adjetivos e conectivos para a conclusão, por exemplo, portanto, no entanto, quando é uma oração adversativa. Além disso, quando você quer acrescentar algo a mais. Então, são adjetivos e conectivos que vão estar organizando, né, a estrutura do texto. Muito bem, então agora
nós vamos ver mais uma animação de Dona Dadá, que é um personagem da obra de Astrid Cabral. E então, vocês vão observar, né, essa animação, e depois a gente retorna para fazer outros comentários. Dona Dadá. Esta história é baseada na obra Unhas de Fora, escrita por Astrid Cabral. Quando Dona Dadá chegou à vizinhança, logo causou estranhamento. Seu jeito autoritário e suas unhas encardidas chamavam atenção. Mas o que mais intrigava era sua mania de se apropriar do que não era dela. Primeiro foram as frutas do quintal. Depois, as galinhas começaram a desaparecer. Mas a vizinhança estava atenta. E todas as pistas levavam a Dona Dadá. As crianças não ficaram caladas. Foram até a casa de Dona Dadá e exigiram justiça. Seu marido, sem jeito, permitiu que levassem as galinhas de volta. Mas Dona Dadá não gostou nada disso. Foi então que a vizinhança teve sua revanche. O jabuti de estimação de Dona Dadá apareceu na casa errada. E sem que ela percebesse, virou um jantar especial. A justiça estava feita, à sua maneira. Dona Dadá tentou levar vantagem, mas no final, enfrentou as consequências. Na vida, honestidade e respeito fazem toda a diferença. Muito bem, então vocês viram aí a animação, né, da obra de Astrid Cabral, As Unhas de Fora, que é o título do livro, não é? Então, esse conto, né, que foi escrito por essa autora, que inclusive ela é amazonense, né? O conto As Unhas de Fora, da escritora Astrid Cabral, utiliza elementos do cotidiano como uma linguagem popular e bem-humorada para abordar temas profundos como a hipocrisia social, a desigualdade e a justiça. A obra, embora construída com traços de narrativa infanto-juvenil, revela uma crítica sutil, porém contundente, aos comportamentos reprováveis escondidos sobre a aparência de respeitabilidade. Então, observe, né, que essa obra ela chama bastante atenção, né, por quê? Que ela vai tratar desse tipos, né, de comportamentos que, com certeza, são muito reprováveis em relação ao convívio, né, em sociedade com outras pessoas. E a aparência, né, porque ela tinha uma boa aparência de ser uma pessoa respeitável, né, e, no fundo, não era nada disso o que ela era, né. Então, nós vamos ver agora o resumo da obra, que é a narrativa, ela gira em torno da chegada da Dona Dadá, uma nova vizinha que aparenta ser séria e respeitável, mas que aos poucos revela-se uma pessoa autoritária, preguiçosa e desonesta. Então, observe que essas características vão revelar quem realmente é Dona Dadá. A mulher se mostra severa com as empregadas, rouba frutas, galinhas e até um jabuti que havia sido presenteado ao avô da narradora. Então, observe que o comportamento da Dona Dadá é totalmente reprovável, né, diante da sociedade, diante dos vizinhos, diante das pessoas que estavam ali com ela, não é? São atitudes até extremas, né? Então, tudo isso, enquanto mantém uma postura de superioridade social, é o que ela aparenta ser, né? Observando a rua de sua janela, com seus anéis chamativos, uma expressão sempre amarrada, né, de seriedade. A família da narradora, composta por figuras simples, né, que são os vizinhos. Aliás, a família dela, né, desconfia e depois confirma os furtos, elaborando, então, pequenas formas de retaliação, como a devolução do jabuti, em forma de guisado. A história é narrada do ponto de vista de uma criança, o que intensifica o tom de inocência diante dos atos injustos. Então, observe que aqui a narradora da história é uma criança. Interessante, né? Ter uma obra com a narrativa, né, como um personagem narrador que conta a história. Então, o ponto crítico, né, dessa obra é
O conto utiliza-se da linguagem regional e da oralidade para construir os personagens verossímeis e uma ambientação rica em elementos culturais nordestinos. A figura de Dona Dadá representa uma elite moralmente corrompida que se vale de sua posição social para cometer abusos com impunidade. Então, observe que aqui a crítica, o ponto forte da crítica de Dona Dadá, dessa obra, desse conto, é revelar a moralidade já corrompida da elite, né? De pessoas que, tipo, têm muito dinheiro, né? E que, por isso, ela se vale de uma posição social importante, né? E disso ela se vale para explorar as outras pessoas, ou então para humilhar as outras pessoas, né? E isso, de alguma forma, é muito ruim para a nossa sociedade, não é? E a narradora, o que ela faz? Ela reforça o contraste entre o senso de justiça popular e o comportamento dissimulado dos adultos de prestígio. Observem aí, né? Ela quer fazer essa crítica na dissimulação do comportamento dessas pessoas que têm prestígio na sociedade, né? Ela faz uma crítica à hipocrisia que está presente desde a descrição física da personagem, porque ela se veste bem, né? Até seus atos furtivos, que contradizem a sua imagem social. Ou seja, é uma personagem muito bem vestida, né? E que tem ali atitude de pessoa séria, né? Mas que, devido à atitude dela de furtar frutas e até um animal doméstico, né? Isso vai revelar, vai contradizer a imagem social que ela passa para as pessoas. O final é marcado por uma ironia, né? Uma espécie de justiça à moda da casa, que levanta questões éticas importantes e é aceitável de revidar com as próprias mãos. O senso de justiça coletiva, mesmo que informal, pode ser mais eficaz do que o sistema tradicional. Então, aí, hoje em dia a gente vê isso também, né? As pessoas querendo fazer justiça de forma coletiva contra, né, alguma injustiça que aconteceu com uma determinada pessoa, né? Então, observe que Astrid já tinha esse olhar, né, de perceber que existe esse senso de justiça coletiva, né, quando pessoas se reúnem para fazer justiça, tendo em vista que o sistema tradicional da justiça vai levar algum tempo, né, até ser realmente efetivada a justiça em determinados casos, né? E a conclusão dessa obra, As Unhas de Fora, né, é um conto que, com leveza e bom humor, convida o leitor a refletir sobre temas sérios, como as aparências enganosas, o abuso de poder e os limites da moralidade. Observe que ela trata desses 3 temas, né, que estão todos ligados ao comportamento humano. A Astrid Cabral constrói uma narrativa rica, né, com críticas sociais profundas e um desfecho simbólico que valoriza a justiça popular como forma de resistência diante da impunidade. E a obra diverte, mas também provoca reflexões importantes sobre o convívio em sociedade. Então, muito bem. Então, essa é a construção da narrativa, né, de Astrid Cabral. E para finalizarmos a nossa aula, vamos recapitular o que a gente estudou. Nós estudamos sobre a resenha crítica, né, porque o autor vai fazer uma crítica dos pontos fortes, dos pontos fracos de um determinado tema. Esse texto ele vai ter a introdução, o resumo da obra, a análise crítica e a conclusão. Observe que ela tem início, meio e fim, certo? Então, esse foi o nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.